Nono ano, vamos dar sequência à nossa correção. Então, agora a gente vai para a questão 5. Qual o valor de x no triângulo retângulo da figura a seguir? Então, eu fiz aqui para a gente a representação desse triângulo. E a gente percebe que eu tenho aqui, ó, essa medida é a altura. Eu tenho aqui, ó, uma projeção deste cateto e a projeção desse outro cateto aqui. Então, neste caso, a gente pode aplicar a fórmula que diz que a altura ao quadrado é igual a multiplicação das projeções. Então, só pra gente lembrar lá, homem namora mulher, tá? Então, aqui, quem que é a minha altura? É x menos 1 ao quadrado. Uma das projeções é x mais 2, a outra é x menos 3. Observa que esse x menos 1 ao quadrado aqui, isso é um produto notável. Então, desenvolvendo esse produto notável, eu tenho que fazer aqui, ó, vou fazer aqui separado para vocês. X menos 1 ao quadrado é o quê? É o quadrado do primeiro. Quem que é o primeiro? X. Então, x ao quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes x, 2x, vezes menos 1, menos 2x. E o quadrado do segundo, menos 1 ao quadrado, é 1 positivo. Então, é x ao quadrado menos 2x mais 1, que é igual. Isso daqui, ó, observa que eu vou ter que multiplicar aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 3x, menos 3x, 2 vezes x mais 2x, 2 vezes menos 3, menos 6. Então, vamos resolver aqui, passando para o primeiro membro, todos que têm x. Então, ficaria aqui, ó, x ao quadrado, eu vou pegar esse x ao quadrado e passar para cá. Se ele vai mudar de lado, ele vai vir negativo, ok? E aqui vai ficar, ó, menos 2x, esse 3 vem positivo, o 2 vem negativo, e aqui do lado de cá vai ficar menos 6, e esse 1, ele vem para cá o quê? Negativo também. Observa uma coisa, ó, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado positivo, x ao quadrado negativo, números iguais, mas com sinais opostos, eles se anulam, a gente corta aqui. Então, vai ficar, ó, eu devo 2 para uma pessoa e devo mais 2 para outra pessoa. Então, eu devo no total 4, porém, eu tenho 3 para me pagar. Então, eu vou ainda continuar devendo 1, né? Devo 6 e devo 1, devo 7. X negativo é igual a menos 7. Porém, eu não posso ter incógnita, né, negativa. Então, eu vou ter que multiplicar tudo isso daqui por menos 1, com a finalidade de tornar minha incógnita positiva. Porque menos vezes menos é mais, menos vezes menos é mais. Portanto, o nosso x é 7. E a pergunta era qual o valor de x, portanto, já encontramos, é 7. A questão 6 fala assim, ó, um motorista vai da cidade A até a cidade E, passando pela cidade B, conforme mostra a figura. Ele percorreu, então eu quero saber quanto que ele vai percorrer daqui até aqui. Então, olha só, ele poderia vir passando por aqui, mas não é isso que a questão fala. Ela quer que ele saia daqui do ponto A, passe até a cidade B e aí ele chega aqui. Então, observa que a gente não tem aqui esse pedaço, eu vou chamar de x. Aqui a minha hipotenusa é 25, porque se a gente for observar aqui, ó, ela já estava aqui determinada para nós, ó, 25 quilômetros. Então, tá. O que a gente tem aqui? A gente sabe que eu tenho aqui, ó, uma projeção e eu tenho aqui uma hipotenusa. E o que eu estou procurando é o cateto. Então, eu vou utilizar aquela fórmula lá que fala o seguinte, que um cateto elevado ao quadrado é igual ao produto da sua projeção com a hipotenusa. Então, eu vou só copiar a fórmula aqui, que fala que é c ao quadrado, que é igual a hipotenusa vezes a projeção, tá? Então, aqui, ó,
Quem que é nosso c ao quadrado? Ele está representado pela letra x. X ao quadrado, 16 vezes 25 vai dar 400. Então, x vai ser igual a raiz de 400, x é igual a 20. Portanto, aqui, ó, é 20. E aí, ele tá querendo saber quanto que é daqui até aqui. Então, eu vou ter que fazer o quê? 20 mais 16, que é igual a 36 quilômetros, né? Então, é a resposta letra D, alternativa D, aí, tá? Vamos para a nossa questão 7. Num triângulo retângulo A, a altura relativa à hipotenusa mede 12 e o menor dos segmentos que ela determina sobre a hipotenusa, 9. O menor lado do triângulo mede. Então, tá. Vamos observar o seguinte, que falou que a altura, eu já fiz aqui a representação desse triângulo, a altura, então, vai ser 12 e uma das projeções vai ser 9. E aí, ele tá falando assim pra gente, ó, determinar o menor lado do triângulo. Mas, peraí, como que eu vou fazer isso daqui? Eu tenho que observar o seguinte, que se aqui, ó, eu tenho que aqui é 9, se aqui é 12 e aqui é 9, então eu tenho os catetos desse triângulo aqui, percebem? Então, eu poderia aplicar aqui teorema de Pitágoras para me encontrar esse cateto aqui. Então, eu vou fazer isso. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, ó, o meu A ao quadrado eu vou chamar aqui de X, tá? Então, X ao quadrado vai ser igual. Aqui vai ser 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual. 9 ao quadrado é 81, 12 ao quadrado, 144. X ao quadrado vai ser igual a 225. Então, x vai ser igual a raiz de 225. O meu x aqui, neste caso, vai ser 15. Então, observa que aqui vai ser 15, tá bom? Então, vamos ver aqui o que mais de informação que ele falou pra gente, ó. Num triângulo retângulo, em A altura relativa à hipotenusa mede 12, o menor dos segmentos que ela determina sobre a hipotenusa, 9. O menor lado do triângulo mede. Então, tá. Ok, ela só falou isso aqui pra gente, tá? Então, vamos observar aqui outra coisa que a gente pode observar. Eu tenho aqui, ó, uma altura que já me deu, e aqui eu tenho uma das projeções. Concorda comigo que aqui faltaria eu encontrar, por exemplo, essa projeção aqui, que eu vou chamar ela de Z? E aí, a gente tem a fórmula lá da altura que fala o seguinte, que a altura ao quadrado é igual N vezes M. Então, tá, eu tenho aqui que a minha altura é 12, eu tenho que uma das projeções é 9 e a outra é Z, é o que eu quero descobrir. Então, ó, 12 ao quadrado vai ser 144, que é igual a 9Z. Então, como que eu encontro Z? Fazendo a divisão de 144 por 9. Então, o nosso Z aqui vai ser 16. Então, Z aqui é 16. Como a questão está querendo saber qual que é o menor lado do triângulo, então preciso descobrir quanto que é esse lado todo aqui, tá? E como que eu encontro esse lado todo? É somando as duas projeções. São 9 mais 16. Então, a gente sabe que esse todo aqui vai ser 25. Então, de cara, eu já tô vendo que esse lado aqui não vai poder ser a resposta, que tá maior do que o 15. E aqui, ó, como que eu posso encontrar essa medida aqui? Eu tenho duas opções. Eu poderia fazer teorema de Pitágoras nesses dois aqui, porque olha só, aqui eu tô formando, ó, um triângulo retângulo aqui, que ele tem dois catetos já, só falta eu encontrar aqui a hipotenusa, né, que eu vou chamar de Y. Ou eu poderia também aplicar aqui a relação do cateto ao quadrado, que é igual à projeção vezes a hipotenusa. Eu vou fazer aqui aplicando
Teorema de Pitágoras, tá? Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, ó, observa que a minha hipotenusa está representada pela letra Y. E aqui, os catetos é 12 ao quadrado e 16 ao quadrado. Y ao quadrado vai ser igual. 12 ao quadrado é 144. 16 ao quadrado é 256. Então, y ao quadrado vai ser igual a 144 mais 256 vai dar 400. Y é igual a raiz de 400 e y é igual a 20. Portanto, essa medida aqui seria 20. Então, ó, qual que é a resposta da nossa questão? Porque ele está querendo saber qual que é o menor lado. O menor lado é esse lado aqui, que mede 15. Portanto, a alternativa que nos satisfaz é a alternativa C. Então, agora vamos para a nossa questão 8, nossa última questão da correção de hoje, tá? Num triângulo retângulo, um cateto é o dobro do outro. Então, a razão entre o maior e o menor dos segmentos determinados pela altura sobre a hipotenusa é. Essa questão aqui é uma questão de interpretação. Por quê? Tá falando pra gente que um dos catetos é o dobro do outro. Então, portanto, eu vou chamar, por exemplo, que o cateto B vai ser o dobro do C. Então, quer dizer que ele vai ser igual a medida, né, de 2C. Se é o dobro, é 2C, ok? E aí, a gente vai perceber que a questão fala assim, ó. Então, a razão entre o maior e o menor dos segmentos determinados pela altura sobre a hipotenusa é. Então, o que é que, na verdade, ele está querendo saber? Ele está querendo saber quando, por exemplo, eu tenho isso daqui, ó. Eu traço aqui uma altura, eu tenho aqui as projeções, então ele está querendo saber a razão desses dois segmentos aqui. E como que é que a gente encontra esses segmentos? A gente pode aplicar a fórmula aqui, ó, que fala o quê? Que B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes uma das projeções, certo? Tá. Então, eu já sei quanto que é a medida do B. O B vale quanto? 2C, ok? Por quê? Porque a questão falou pra gente que a medida do B é igual ao dobro, né, do outro cateto C. Então, eu vou substituir aqui. Então, 2C ao quadrado é igual a M. Então, ó, a M é igual 2 ao quadrado é 4, C ao quadrado é C ao quadrado. Então, aqui ficaria o quê? M. Por que M? É porque a gente não tá falando de projeção. E quem que são as projeções? É o M e o N, certo? Então, M é igual a 4C ao quadrado sobre A. Então, a gente vai isolar isso daqui por enquanto, tá? A gente volta nela depois, tá bom? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui com o outro cateto para que a gente encontre a outra projeção. Então, ó, C ao quadrado é igual a vezes N. Agora, é a outra projeção. Então, C ao quadrado, vou só trocar aqui de lado, é igual a C ao quadrado. Eu quero isolar a projeção, porque é ela que eu quero descobrir. C ao quadrado sobre A. Então, encontrei aqui essa relação aqui, tá? Que a medida da projeção é igual ao cateto ao quadrado dividido pela hipotenusa. Voltando no enunciado da questão, olha o que ele fala pra gente, ó. Então, a razão entre o maior e o menor dos segmentos determinados pela altura sobre a hipotenusa é. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Qual que é o conceito de razão? Razão é uma divisão. Então, eu tenho que M sobre N. Então, eu preciso, então, neste caso, substituir quem que é o M. Quem que é o M? 4C ao quadrado sobre A. Sobre o N. Quem que é o N?
é o que eu encontrei aqui, C ao quadrado sobre A. Então, vamos virar aqui, nossa folhinha aqui, pra gente descobrir. Eu vou reproduzir aqui de novo, tá? M sobre N. Nós descobrimos que o nosso M é igual a 4C ao quadrado sobre A. E o N é C ao quadrado sobre A. Percebem que aqui, ó, eu tenho a divisão de uma fração. Olha, divisão de uma fração. Como que a gente faz divisão de fração? A gente conserva a primeira, que é 4C ao quadrado sobre A, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso é fazer o quê? Quem era denominador vira numerador, quem era numerador vira denominador, vezes A sobre C ao quadrado. Observa que quando eu tenho uma multiplicação desse tipo, que eu tenho, olha para você ver aqui, ó. Quando eu multiplicar isso daqui, olha o que vai acontecer, vai ficar isso daqui, ó. 4AC ao quadrado e AC ao quadrado. Então, observa que eu tenho aqui, ó, esse número em comum. Então, ó, o mesmo número dividido por ele mesmo é 1, né? Ou seja, eu posso cancelar aqui. E aí, restaria pra gente 4. Portanto, a alternativa que satisfaz a nossa questão é a letra C, ok? Um grande beijo, abraços para vocês. Espero que tenham conseguido fazer e acompanhe bem a correção e qualquer dúvida manda lá no grupo, tá bom? Que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. Um beijo.